A ausência de uma resposta médica não é a ausência de Deus. O fato de não haver um laudo não significa que o Senhor deixou de ver. Pelo contrário, é justamente nesse lugar de silêncio humano que a voz de Deus ecoa com mais clareza. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que enfrentaram doenças sem solução aparente. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, sofreu por 12 anos, gastou tudo o que tinha com médicos e, mesmo assim, continuava doente, até que ela tocou em Jesus. Marcos 5, versos 25 a 29. Isso nos mostra algo poderoso. Quando a medicina não pode, Deus ainda pode. Quando os especialistas dizem não sabemos, o Senhor diz: eu te conheço, eu te sustento, eu posso te restaurar. Talvez você não entenda o motivo da sua dor. Talvez os médicos tenham dito que não há nada a ser feito. Mas hoje, pela fé, você pode escolher crer em algo maior. Você pode declarar: mesmo sem diagnóstico, eu creio no Deus que cura. Mesmo sem respostas, eu confio no Deus que me vê. Não permita que o silêncio da medicina apague a promessa do céu. Deus é Jeová Rafá, o Senhor que cura, e Ele conhece cada célula do seu corpo, cada dor oculta, cada batalha invisível. Ele é o médico dos médicos. Hoje, ao entregar sua dor ao Senhor, que seu coração se encha de fé, porque aquilo que a ciência não pode explicar, Deus pode transformar. O Salmo como chave de cura divina. Quando tudo ao nosso redor parece fracassar, exames inconclusivos, tratamentos que não funcionam, diagnósticos que não chegam, somos convidados a voltar o nosso olhar para a palavra de Deus. E entre tantos textos sagrados, existe um salmo que resplandece como um caminho de cura sobrenatural. Este salmo, mais do que uma oração, é uma chave espiritual que nos conecta ao poder curador do próprio Deus. Não é apenas uma sequência de palavras antigas. É uma ponte entre o céu e a terra, uma declaração de fé viva que tem atravessado gerações como um bálsamo para os que sofrem. Billy Graham frequentemente dizia que a palavra de Deus não está morta, não está presa ao passado. Ela é viva, eficaz e capaz de transformar o corpo e a alma. Ele nos lembrava que não há enfermidade física, emocional ou espiritual que possa resistir à autoridade do nome de Jesus e à palavra proclamada com fé. Muitos já testemunharam o milagre da restauração ao declararem esse salmo em meio às suas noites de dor. Gente simples, com fé genuína, ajoelhada ao lado de uma cama de hospital, sussurrando os versículos com lágrimas e esperança. E o impossível aconteceu. A febre cedeu, o tumor desapareceu, o desespero foi embora. Não porque o salmo seja uma fórmula mágica, mas porque é um canal de comunhão com o Deus que ainda faz milagres. Quando você declara a palavra com fé, não está apenas orando. Está liberando sobre sua vida uma força celestial. Está tocando as vestes do Salvador, como fez a mulher em meio à multidão. Está dizendo ao mundo espiritual: eu creio no que Deus pode fazer, mesmo que os homens digam que não há mais saída. O Salmo da Cura é isso, um ato de confiança. Uma oração que clama não apenas por alívio, mas por restauração completa, do corpo, da alma, do espírito. E Deus, que vê o secreto, honra aquele que se aproxima dele com fé verdadeira. Hoje, se você está enfrentando dor, escuridão ou incerteza, tome esse salmo como sua arma espiritual. Declare-o com o coração quebrantado, mas confiante, porque o mesmo Deus que curou ontem ainda cura hoje, e Ele pode começar a obra agora, dentro de você. A palavra de Deus como ferramenta viva de cura. Há momentos em que a alma grita por socorro e o corpo já não suporta a dor. Em tais dias, quando o chão parece desaparecer debaixo dos nossos pés, é para a palavra de Deus que devemos correr, porque ela não é apenas letra, mas vida. Billy Graham costumava dizer que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, porque ela fala as nossas feridas mais profundas com uma voz eterna. E entre suas páginas, Deus nos deixou promessas que curam, confortam e levantam o cansado. O Salmo da Cura, quando declarado com fé, não é um simples ritual devocional. É uma espada espiritual.
Ele corta as correntes da opressão, silencia os gritos da enfermidade e ativa a presença de Deus sobre o sofrimento. A cada palavra proclamada é como se uma brisa vinda do céu começasse a soprar sobre a ferida aberta, não para anestesiar, mas para transformar. Lembre-se, a fé não está nas palavras em si, mas no Deus que inspirou cada verso. É por isso que, quando abrimos a boca para declarar a palavra, algo sobrenatural acontece, porque Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Jeremias 1, verso 12. Ele não ignora quando um filho seu declara com lágrimas: Senhor, tu disseste, e eu creio. A palavra de Deus penetra onde o bisturi não alcança. Ela vai até o âmago da alma, restaurando memórias, curando traumas, limpando corações. É como um remédio celestial, sem contraindicações, sem efeitos colaterais, sem falhas. Quantas vezes ouvimos testemunhos de hospitais em silêncio, de quartos escuros, de momentos de angústia, onde a única voz que se ouvia era a de alguém recitando um salmo em meio às lágrimas. E foi ali, no terreno da dor, que a semente da palavra floresceu em milagre. A palavra é viva, ela ressuscita, ela transforma. Billy Graham dizia que a cura mais profunda começa quando o coração se dobra diante das Escrituras, não apenas para lê-las, mas para crer no que Deus falou. Então hoje, com o Salmo da Cura em mãos, declare-o como quem segura uma promessa, não apenas para ser aliviado, mas para ser restaurado por completo. Porque quem se apoia na palavra de Deus nunca cairá de vez. Quando a cura começa pelo Espírito, há dores que os exames não mostram. Há feridas que o estetoscópio não detecta. São cicatrizes escondidas na alma, marcas silenciosas que, com o tempo, se refletem até mesmo no corpo. E é por isso que Deus começa a cura de dentro para fora. Billy Graham ensinava que o coração do homem é o campo de batalha entre o céu e o inferno. E muitas vezes, as enfermidades físicas são apenas um reflexo das lutas travadas na alma. O ressentimento, a ansiedade, a culpa e o medo são venenos espirituais que, se não forem tratados, se alojam no corpo e sufocam a vida. O rei Davi é um exemplo profundo dessa realidade. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas em um momento de fraqueza, pecou gravemente ao se deitar com Batseba e tentar encobrir seu erro com a morte de Urias. Durante o tempo em que escondeu esse pecado, Davi foi tomado por uma dor que não era física, mas espiritual. Ele mesmo confessa no Salmo 32, versos 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. A alma de Davi estava adoecida. A culpa o consumia. Sua alegria desapareceu, sua paz foi embora. O corpo sentia o peso do espírito ferido. Mas então, ele confessou o pecado diante de Deus. Ele se humilhou, chorou e clamou por misericórdia. E o Senhor, em sua infinita graça, restaurou não só a alma, mas também a dignidade e a força do rei. A cura começou no espírito e dali se estendeu a toda a sua vida. Assim também é conosco. Às vezes pedimos cura para o corpo, mas Deus está dizendo: Filho, deixa-me primeiro curar sua alma, porque a cura que começa no espírito é a que permanece. Quando Deus cura a alma, Ele liberta da culpa, da amargura, da prisão do passado. E essa libertação espiritual prepara o caminho para a cura física, emocional e até relacional. Billy Graham costumava dizer que as maiores doenças da humanidade são espirituais: o orgulho, o egoísmo, a incredulidade, e que o remédio está na cruz. Porque foi ali que Cristo levou não apenas nossas dores físicas, mas nossas transgressões, nossas angústias, nosso vazio. Se você tem clamado por cura, pare e olhe para dentro. O que o Espírito Santo quer tratar aí dentro? Há algo que precisa ser perdoado? Algo que precisa ser entregue? Alguma raiz que precisa ser arrancada? A cura completa começa com essa entrega. Porque quando Deus cura o espírito,
todo o resto começa a florescer. Hoje, permita que a cura de Deus vá mais fundo. Convide o Espírito Santo a sondar seu interior. E quando ele mostrar o que precisa ser tratado, não endureça o coração, porque a verdadeira cura é aquela que começa no altar da alma e alcança cada parte da vida. Cura completa, corpo, alma e espírito. A cura de Deus é completa. Ela não se limita ao físico. Ela não alcança apenas a carne. Ela atravessa os ossos, penetra no espírito e renova a alma. Porque Deus não trata apenas sintomas, Ele trata a raiz. E muitas vezes, o que pedimos é alívio, mas o que Ele quer nos dar é restauração total. Billy Graham costumava lembrar que o ser humano é uma trindade viva, corpo, alma e espírito. E quando um desses aspectos está ferido, todo o ser sofre. Muitos hoje buscam cura apenas para o corpo, mas continuam com a alma abatida e o espírito longe de Deus. Jesus, quando curava, não curava só o corpo. Ele sempre ia além. Veja o paralítico em Cafarnaum, no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Os amigos daquele homem abriram o telhado da casa para colocá-lo diante de Jesus. Todos esperavam uma cura física imediata. Mas as primeiras palavras de Cristo foram: Filho, os teus pecados estão perdoados. Por quê? Porque Jesus sabia que a maior paralisia daquele homem não estava nas pernas, mas na alma. O perdão foi a primeira cura, e depois disso, ele disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Primeiro a alma foi restaurada. Depois o corpo foi fortalecido. Isso é cura completa. Isso é o que o Espírito Santo deseja fazer hoje em sua vida. Outro exemplo poderoso está na vida de Maria Madalena. A Bíblia diz que Jesus expulsou dela 7 demônios. Lucas 8, verso 2. Isso não era apenas um problema espiritual, mas também emocional, mental. Maria vivia atormentada, aprisionada, quebrada por dentro. Mas ao encontrar Jesus, ela foi curada no espírito, liberta na mente e restaurada na dignidade. Tanto que passou a segui-lo fielmente e foi a primeira a vê-lo ressuscitado. A cura divina alinha o que está fora de ordem em nós. Ela acalma o coração aflito, fortalece o corpo fraco e reacende a fé do espírito cansado. Mas para isso, precisamos permitir que o Espírito Santo toque todas as áreas, não apenas aquela que dói mais, mas aquelas que escondemos ou esquecemos. Há pessoas que oram por cura física, mas carregam amarguras de décadas. Outras pedem por força emocional, mas vivem distantes de Deus. A cura completa só acontece quando há entrega total. Quando nos colocamos diante do Senhor como vasos quebrados e dizemos: Senhor, cura tudo. Cura o corpo, a alma e o espírito. Billy Graham dizia: Cristo não veio apenas para nos livrar da dor, mas para nos transformar por inteiro, da raiz à eternidade. E isso só é possível quando reconhecemos que o médico não é humano, é divino. O remédio não está na farmácia, mas na cruz. O hospital é o altar, e a consulta é feita de joelhos. Hoje, Deus está chamando você para uma restauração integral. Não apenas para tirar uma dor, mas para te dar vida nova. Para curar os traumas da infância, os medos do presente, os pecados do passado. Para renovar seu corpo, curar sua mente e reacender a chama do seu espírito. Você está disposto a essa cura completa? Então declare com fé: Senhor, eu me rendo. Cura-me por inteiro. Restaura o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Quero ser inteiro em Ti. Testemunhos que glorificam a Deus. Quando Deus cura, Ele não apenas transforma uma vida, Ele acende uma luz que ilumina outros. O milagre nunca termina em quem o recebe. Ele se torna um testemunho que glorifica aquele que o concedeu. Ao longo da história, Deus tem usado o testemunho da cura para revelar seu amor, seu poder e sua presença. Em cada geração, há homens e mulheres que experimentaram o toque sobrenatural do Senhor e, ao compartilharem o que viveram, fortaleceram a fé de muitos outros. Veja o que aconteceu com o homem cego de nascença em João 9. Os fariseus tentaram desacreditá-lo, interrogaram seus pais:
quiseram encontrar uma explicação racional, mas tudo o que aquele homem disse foi: uma coisa sei, eu era cego, e agora vejo. Simples, poderoso, incontestável. Billy Graham dizia que o testemunho pessoal é uma das armas mais poderosas contra a incredulidade. Porque você pode até discutir uma doutrina, mas não pode negar uma transformação real. Aquele que foi curado carrega dentro de si a prova viva de que Deus ainda opera. E talvez você pense: mas eu ainda não recebi minha cura. E mesmo assim a sua esperança já está sendo um testemunho. Crer enquanto ainda se sente fraco, confiar enquanto a resposta não chegou, isso também glorifica a Deus. A dor era real, a aflição profunda, mas quando ele se arrependeu, confessou e clamou, ele foi restaurado. E o que ele fez depois? Ele testemunhou. Compartilhou sua história para que outros aprendessem com sua queda e se voltassem para Deus. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Salmo 32, verso 8. O testemunho de quem foi curado não é vanglória, é gratidão, é semente, é ministério. Quando você fala sobre o que Deus fez, você está dizendo ao mundo: o que Ele fez por mim pode fazer por você também. E isso gera fé. Isso quebra cadeias. Isso honra o nome de Jesus. Há pessoas que já foram curadas de câncer, de doenças autoimunes, de vícios profundos, de traumas irreversíveis. E nenhuma dessas curas foi produzida por força humana. Foram curas que excedem explicações. São milagres. E esses testemunhos circulam o mundo, tocando corações, fortalecendo igrejas, restaurando lares. Talvez a sua história ainda esteja no meio do processo, mas até isso já é um testemunho, porque a espera com fé é uma pregação silenciosa. Você não precisa esperar o fim para glorificar a Deus. Você pode começar agora. Billy Graham certa vez disse: não importa quão obscura seja sua noite, se você mantiver sua confiança em Cristo, Ele fará dela um testemunho para a eternidade. Hoje Deus está levantando testemunhas. Não apenas pessoas curadas, mas curadas e dispostas a contar o que viveram. Ele quer usar sua história para trazer esperança aos que ainda choram, fé aos que ainda duvidam e salvação aos que ainda estão perdidos. Então pergunte-se: o que eu tenho vivido que pode servir para glorificar o nome do Senhor? E se você já viveu um milagre, declare com humildade e ousadia: hoje escolho ser testemunha viva da cura de Deus. Meu corpo restaurado, minha alma liberta, minha vida renovada. Tudo isso proclama que o Senhor ainda cura, ainda salva, ainda transforma. E se ainda está esperando, diga pela fé: mesmo antes da cura, eu declaro: minha vida será testemunho da fidelidade de Deus. Superando o medo e a dúvida. O medo e a dúvida são os maiores ladrões da fé. Eles entram sorrateiramente nos momentos de dor, silenciosos, mas implacáveis. Quando o médico diz que não há mais o que fazer, quando os exames se acumulam e as respostas não vêm, quando a dor permanece e os dias parecem escuros, é aí que o coração começa a questionar: será que Deus ainda me ouve? Será que Ele ainda pode me curar? Mas eu lhe digo com convicção: o medo não vem de Deus. A dúvida não é enviada do céu. A palavra diz em 2 Timóteo 1, verso 7, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. O medo paralisa, a fé mobiliza, a dúvida afasta, a confiança atrai a presença de Deus. Veja o exemplo de Pedro. Ele caminhou sobre as águas enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus. Mas assim que sentiu o vento, teve medo e começou a afundar. Mateus 14, verso 30. O mar não havia mudado. O vento já estava lá. Mas o que mudou foi o seu foco. Quando Pedro tirou os olhos de Cristo, a dúvida afundou sua fé. É assim conosco. Quando desviamos o olhar da promessa e começamos a olhar para os sintomas, para os relatórios médicos, para o tempo que passa, começamos a afundar no mar da incerteza. Mas Jesus estendeu a mão e o salvou. E Ele faz o mesmo hoje.
Abraão é outro exemplo poderoso. A Bíblia diz que ele esperou contra a esperança. Romanos 4, verso 18. Deus lhe prometeu um filho, mesmo com Sara estéril e avançada em idade. Tudo era contrário. Tudo dizia não. Mas ele não duvidou da promessa. Ao contrário, foi fortalecido na fé. E por causa disso se tornou pai de muitas nações. Billy Graham ensinava que fé não é ausência de medo. É decisão de confiar mesmo quando o medo sussurra ao ouvido. A fé verdadeira é aquela que declara: mesmo que o médico diga que não, eu sei em quem tenho crido. Mesmo que a cura ainda não tenha chegado, eu confio no Deus que pode todas as coisas. Veja também o exemplo de Josué. Quando Deus o chamou para liderar o povo, depois da morte de Moisés, ele estava temeroso. Mas o Senhor lhe disse: não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1, verso 9. Essa mesma promessa é válida hoje. Ele é contigo, mesmo na sala de espera, mesmo no quarto do hospital, mesmo na madrugada em que você chora. Ele está aí. E onde ele está, há esperança. Superar o medo é lembrar quem está no controle. É saber que a última palavra não vem do laboratório, mas do céu. É compreender que, mesmo que a cura não venha como esperamos, Deus continua bom, e a sua presença é o maior consolo que podemos ter. A dúvida tenta dizer: você não é digno de ser curado. A fé responde: Jesus já pagou o preço na cruz pela minha cura. O medo diz: você vai morrer assim. A fé declara: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Salmo 118, verso 17. Quando declaramos o salmo da cura com fé, não estamos apenas pronunciando palavras. Estamos enfrentando o medo com a verdade. Estamos expulsando a dúvida com a promessa. Estamos lembrando à nossa alma que Deus continua no trono e Ele jamais falha. Billy Graham dizia que a fé se fortalece na luta, não na ausência dela. O campo de batalha onde o medo e a dúvida se levantam é o mesmo onde a fé vence e a glória de Deus se manifesta. Hoje, escolha declarar: não aceito mais viver com medo. Eu confio em Deus, mesmo que ainda não veja a resposta. Minha fé está firmada na rocha. Lembre-se, Pedro afundou, mas foi salvo. Abraão esperou e viu o milagre. Josué teve medo, mas venceu. E você também pode vencer. Não porque você é forte, mas porque Deus é fiel. Fé ativa que move o céu. Fé não é apenas uma ideia no coração. Fé é ação. É movimento. É obediência. Mesmo quando os olhos não veem e os sentimentos não acompanham. Uma fé passiva apenas deseja. Mas a fé verdadeira age, mesmo quando tudo parece contrário. A fé que move o céu é aquela que não se esconde no silêncio da dúvida, mas se levanta com autoridade diante do impossível. Jesus disse em Mateus 17, verso 20: em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Essa fé fala, essa fé enfrenta, essa fé declara com ousadia: Deus pode, Deus vai, Deus já está agindo. Veja o exemplo da mulher com fluxo de sangue. Por 12 anos ela sofreu, gastou tudo com médicos, nada melhorou, só piorou. Mas ela ouviu falar de Jesus e fez algo. Ela se levantou, enfrentou a multidão, tocou nas vestes do mestre e naquele instante foi curada. Marcos 5, versos 25 a 34. Jesus não a elogiou por esperar sentada. Ele disse: na filha, a tua fé te salvou. A fé dela não ficou no pensamento. Ela se moveu, ela agiu, ela tocou e o céu respondeu. Billy Graham dizia que fé é dar o primeiro passo, mesmo quando você não vê a escada inteira. Fé ativa é aquela que faz a oração, mesmo sem força. É aquela que abre a Bíblia, mesmo em meio às lágrimas. É aquela que declara o salmo da cura, mesmo com o corpo doendo, crendo que a palavra não volta vazia. Lembre-se de Naamã, o comandante sírio. Ele tinha lepra, poder, status, autoridade, mas nenhuma cura. E quando o profeta Eliseu mandou que ele se banhasse 7 vezes no rio Jordão, Naamã resistiu.
Aquilo parecia simples demais, indigno da sua posição. Mas seus servos insistiram. Se o profeta te mandasse algo difícil, você faria. Por que não fazer o simples? Segundo Reis 5, verso 13. Naamã foi. Mergulhou. Uma vez, 2, 3, 4. Nada mudava. Mas na 7ª vez, a pele foi restaurada como a de uma criança. Por quê? Porque ele agiu em fé. Muitos de nós paramos no 4º mergulho. Oramos 3 dias e desistimos. Declaramos o salmo 1 semana e nos cansamos. Mas a fé que persevera até o fim é a fé que vê o milagre. Deus honra a persistência de quem crê de verdade. A fé ativa também aparece no paralítico de Cafarnaum. Ele não podia andar, mas 4 amigos o carregaram até onde Jesus estava. A casa estava cheia, nada impedia mais o acesso, mas eles não desistiram. Subiram ao telhado, abriram um buraco e baixaram o homem diante do Senhor. E sabe o que a Bíblia diz? Vendo-lhes a fé. Marcos 2, verso 5. Jesus perdoou os pecados daquele homem e o curou. Veja, a fé foi visível. Ela escalou um telhado, rompeu limites, enfrentou a multidão. Fé que move o céu é fé que se recusa a parar. Billy Graham dizia que a fé precisa sair da teoria e entrar na prática. Declarar o salmo da cura é mais do que um ritual. É um ato profético. É abrir os lábios com autoridade. É crer que, à medida que você declara, algo está acontecendo no invisível. Talvez ninguém veja. Talvez o corpo ainda doa. Mas no espírito, as correntes estão se rompendo. A cura está se aproximando. O céu está em movimento. Veja o centurião romano. Seu servo estava doente. Ele foi até Jesus e disse: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Mateus 8, verso 8. Jesus ficou admirado. Disse: Nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E naquele momento, o servo foi curado. Fé ativa reconhece que a palavra de Deus é suficiente, que basta uma palavra de Jesus e tudo muda, que não é preciso ver nem entender, basta confiar. Hoje, o Senhor te chama para ativar a sua fé, para não apenas desejar a cura, mas declará-la, para não apenas sonhar com o milagre, mas andar na direção dele, para não se calar diante da enfermidade, mas levantar a voz e dizer: Eu creio. Deus pode, Deus vai, o céu está se movendo em meu favor. Ativar a fé é declarar o salmo mesmo chorando, é orar mesmo cansado, é louvar mesmo com dor. E quando essa fé é colocada em movimento, Deus responde. Porque fé ativa move o céu, e o céu, quando se move, transforma a terra. Cura integral. Corpo, alma e espírito. Quando oramos por cura, muitas vezes pedimos apenas pelo corpo, pelo alívio da dor, pelo desaparecimento da doença, pelo restabelecimento da saúde física. Mas o plano de Deus vai muito além disso. Deus não cura apenas aquilo que é visível. Ele deseja restaurar o ser humano por inteiro. A cura que vem do céu é plena, profunda e eterna. Não se limita a ossos ou órgãos, mas alcança a mente aflita, o coração ferido, o espírito quebrado. Jesus não veio apenas para aliviar dores físicas, ele veio para salvar o homem inteiro. Isaías 53, verso 5 nos lembra: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Veja, ele não nos trouxe apenas cura, mas paz. E a paz não é apenas ausência de guerra, é restauração completa, é equilíbrio, alívio da ansiedade, reconciliação com Deus, libertação interior. Billy Graham ensinava que a verdadeira cura começa no coração. Antes de curar os corpos, Jesus muitas vezes curava as almas. Ele perdoava pecados, restaurava a dignidade, renovava a fé. Ele sabia que muitas dores do corpo eram reflexos de feridas espirituais. Lembre-se do paralítico que foi levado até Jesus. Antes de dizer, levanta-te e anda, Jesus disse: Filho, os teus pecados estão perdoados.
Marcos 2, verso 5. Porque ele sabia que aquele homem precisava, acima de tudo, ser restaurado por dentro. Quantas doenças hoje são alimentadas por mágoas antigas, traumas não resolvidos, culpas que carregamos no silêncio? Quantas dores físicas são sintomas de almas que clamam por libertação? Davi viveu isso. Após pecar contra o Senhor, ele escreve no Salmo 32, Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. A dor física de Davi era fruto da angústia espiritual. Mas quando confessou seus pecados e buscou a face do Senhor, ele foi curado por completo. Há curas que não acontecem no corpo, porque ainda não permitimos que Deus cure a alma. Há orações que não são respondidas, porque ainda não deixamos Deus restaurar nosso interior. Você pode tomar todos os remédios, fazer todos os exames, consultar os melhores especialistas, mas se a sua alma estiver ferida, o corpo continuará a clamar. O Salmo da cura que estamos declarando hoje é um convite à restauração total. Ele toca as áreas que os exames não alcançam. Ele acalma a mente, quebra o peso da culpa, cura as emoções que há anos foram machucadas. Ele renova o espírito abatido. Pense em Ana, a mãe de Samuel. Ela era estéril, sofria com zombarias e chorava profundamente. Mas a Bíblia diz que, depois de orar e derramar sua alma diante do Senhor, o seu semblante já não era triste. 1 Samuel 1, verso 18. Antes mesmo de engravidar, ela foi curada na alma. E a cura espiritual foi o início do milagre físico. Essa é a ordem divina. Primeiro Deus toca a alma. Depois o milagre se manifesta no corpo. É por isso que, ao orarmos este salmo da cura, devemos abrir todas as áreas do nosso ser. Não esconda suas feridas emocionais. Não negue os traumas do passado. Apresente ao Senhor sua alma aflita, seus pensamentos ansiosos, suas lembranças que ainda doem. E peça: Senhor, cura-me por completo. Do que os olhos não veem, do que ninguém sabe. Cura meu coração, minha mente, minhas emoções. Restaura minha fé. Liberta minha alma da opressão e da angústia. Porque quando Deus cura, Ele não faz pela metade. Ele renova, Ele purifica, Ele regenera, Ele transforma tudo. A mulher encurvada há 18 anos que encontramos em Lucas 13 não sofria apenas de um problema na coluna. A Bíblia diz que ela estava com um espírito de enfermidade. Jesus a viu, chamou, tocou e declarou: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Naquele instante ela se endireitou e glorificou a Deus. O corpo foi curado, sim, mas antes foi libertada a alma. E assim Deus quer fazer com você. Não tenha medo de pedir por uma cura completa. Não aceite viver com feridas emocionais abertas. Não se conforme com uma fé debilitada. Deus quer te restaurar por inteiro. Hoje, ao declarar este salmo da cura, diga com fé: Senhor, cura meu corpo, minha alma e meu espírito. Restaura tudo o que fui, tudo o que sou e tudo o que o Senhor me chamou para ser. E quando essa cura integral se manifestar, ela será como uma fonte de água viva brotando do seu interior. Não só você será transformado, outros verão e glorificarão a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida. Não tenha vergonha de testemunhar. Sua cura pode ser a resposta de oração que alguém ao seu redor tanto precisa. Sua história pode ser o empurrão de fé que outra alma angustiada estava esperando. Veja o gadareno, liberto de uma legião de demônios. Ele quis seguir Jesus depois do milagre, mas Cristo disse: Volta para casa e conta tudo quanto Deus te fez. Lucas 8, verso 39. Jesus sabia que o testemunho daquele homem teria mais impacto entre seus familiares e vizinhos do que qualquer sermão. Da mesma forma, Deus quer usar o seu testemunho. Sua cura não termina em você. Ela é uma chama que pode acender outras. Cada vez que você diz: Eu fui curado, liberto, restaurado, você está proclamando que o mesmo Deus que operou na Bíblia ainda opera hoje. E não importa o tamanho do milagre, se foi uma cura física, uma libertação emocional ou a restauração da sua fé. Cada testemunho é precioso. Cada história é uma prova viva do amor de Deus.
Então declare hoje com ousadia: eu serei um testemunho da cura de Deus. Escreva isso nos comentários. Compartilhe com alguém. Conte o que Deus fez. E esteja pronto, porque quanto mais você testemunha, mais Deus se move. Pois está escrito em Apocalipse 12, verso 11: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O testemunho é arma contra o inimigo. É ferramenta para espalhar fé. É luz que brilha em meio às trevas. E você? Está pronto para deixar sua história glorificar a Deus? Agora que você ouviu esta mensagem, que sentiu o chamado de Deus ecoando em seu coração, é hora de dar um passo de fé. Não basta apenas escutar, é preciso agir. A fé verdadeira, como dizia Billy Graham, sempre nos leva a uma resposta. E essa resposta pode começar com algo simples, como uma declaração nos comentários, um ato de coragem espiritual. Escreva nos comentários, com toda a sinceridade do seu coração: hoje eu escolho confiar na cura de Deus. Essas palavras não são apenas letras em uma tela. Elas são sementes lançadas com fé. São declarações espirituais que rompem o silêncio da dor, ativam o mover de Deus e criam um espaço para o milagre florescer. A palavra diz: crie, por isso falei. 2 Coríntios 4, verso 13. Quando você escreve, você declara. Quando declara, você acredita. Quando acredita, Deus age. Não subestime o poder de um pequeno ato de fé. A mulher que tocou nas vestes de Jesus não fez um discurso. Ela apenas agiu com fé. O centurião romano não viu Jesus entrar em sua casa, mas disse: dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Mateus 8, verso 8. E foi exatamente isso que aconteceu. Talvez você esteja enfrentando uma batalha silenciosa, no seu corpo, nas suas emoções ou no espírito. Talvez ninguém saiba da dor que você carrega, mas Deus sabe, e Ele está chamando você agora para dar um passo, não de desespero, mas de fé. Então escreva: hoje eu declaro cura para minha vida, corpo, alma e espírito. E se puder, conte também o que Deus já fez por você. Seu comentário pode ser um sopro de esperança para quem está desanimado. E se esta mensagem tocou você, se falou ao seu coração, então não aguarde para si. Clique no botão de curtir. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja passando por uma enfermidade, uma angústia, ou que precise lembrar que Deus ainda cura. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens como essa, orações que edificam e reflexões que fortalecem a sua fé. Pois quando você compartilha a palavra, você se torna um mensageiro do reino. Então agora, com humildade e ousadia, declare: hoje eu escolho confiar, agir e proclamar o poder do Deus que cura. E prepare-se, porque quando a fé se move, o céu se manifesta. Aproveite e conheça o nosso e-book, feito especialmente para você que deseja aumentar a sua fé em Jesus Cristo. Clique no link abaixo e confira. Que Deus continue te abençoando grandemente e até o próximo vídeo. E a solidão como um ambiente sagrado para sua comunicação com Deus. Essa não era uma prática ocasional, mas um hábito constante que moldava toda a sua ministério terreno. A oração em silêncio não é simplesmente uma técnica ou método espiritual, mas uma revelação profunda de como Deus deseja se encontrar conosco em nossa dimensão mais íntima e verdadeira. Quando removemos todas as distrações externas, quando silenciamos as vozes do mundo e até mesmo nossas próprias palavras, criamos um espaço sagrado onde o Espírito Santo pode falar diretamente ao nosso coração. É nesse lugar de quietude que acontecem as maiores transformações, as revelações mais profundas e os encontros mais poderosos com a presença de Deus. Muitos cristãos vivem uma vida espiritual agitada, cheia de orações apressadas, pedidos desesperados e súplicas gritadas,
mas poucos descobriram o poder transformador que existe no silêncio diante de Deus. A sociedade moderna nos ensinou que precisamos falar muito, pedir muito e fazer muito barulho para sermos ouvidos, mas Deus opera de maneira completamente diferente. Ele sussurra para aqueles que aprenderam a silenciar. Ele revela seus segredos para aqueles que criam espaço em suas vidas para ouvi-lo. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que descobriram Deus nos momentos de silêncio e solidão. Moisés encontrou a sarça ardente quando estava sozinho no deserto cuidando das ovelhas. Elias ouviu a voz suave de Deus, não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas na brisa suave, que só pode ser percebida no silêncio absoluto. Maria de Betânia escolheu sentar-se aos pés de Jesus em silenciosa contemplação, e Jesus disse que ela havia escolhido a melhor parte. O mundo espiritual opera em frequências que só podem ser captadas quando nossa alma está em estado de quietude e receptividade. Quando oramos em silêncio, estamos sintonizando nosso espírito na frequência do céu, permitindo que Deus fale conosco da maneira como Ele escolher. É um ato de fé, de rendição e de reconhecimento de que Deus sabe melhor do que nós o que precisamos ouvir em cada momento de nossa jornada espiritual. Curta este vídeo se você está pronto para descobrir uma dimensão completamente nova de intimidade com Deus através da oração silenciosa. Sua curtida nos ajuda a levar esta mensagem transformadora para mais pessoas que precisam descobrir esse tesouro espiritual escondido na quietude diante do Senhor. A revelação mais impactante sobre a oração em silêncio está registrada em Mateus 6,6, onde Jesus nos ensina: "Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente." Observe que Jesus não está apenas sugerindo um local físico, mas está revelando um princípio espiritual profundo sobre como Deus deseja encontrar-se conosco. O aposento secreto representa um estado de alma onde removemos todas as máscaras, todas as performances religiosas e nos apresentamos diante de Deus em nossa total vulnerabilidade e autenticidade. Quando Jesus fala sobre fechar a porta, Ele está nos ensinando sobre o poder sagrado do isolamento espiritual. Não se trata de fugir do mundo ou das responsabilidades, mas de criar momentos sagrados onde nossa alma pode encontrar descanso, direcionamento e renovação na presença do Pai. É nesses momentos de silêncio que Deus pode curar nossas feridas mais profundas, restaurar nossa identidade perdida e reordenar nossas prioridades de acordo com sua vontade perfeita. A ciência moderna comprova o que a Bíblia sempre ensinou sobre o poder do silêncio. Estudos revelam que momentos de quietude reduzem drasticamente os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e aumentam a produção de endorfinas, os hormônios do bem-estar. Mas o que a ciência não pode medir é o impacto sobrenatural que acontece quando nossa alma entra em comunhão silenciosa com o Criador do universo. É uma transformação que vai muito além do físico e emocional, alcançando as dimensões mais profundas do nosso ser espiritual. A oração silenciosa nos ensina a arte perdida de ouvir a Deus. Vivemos em uma geração que esqueceu como silenciar diante do Senhor. Uma geração que enche os momentos de oração com palavras, pedidos e súplicas, mas raramente para ouvir o que Deus quer dizer. O salmista Davi compreendeu essa verdade quando escreveu no Salmo 46:10: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." O verbo aquietar aqui significa literalmente parar de lutar, cessar a agitação,
render-se completamente diante da soberania de Deus. Quando praticamos a oração silenciosa regularmente, desenvolvemos uma sensibilidade espiritual que nos permite discernir a voz de Deus em meio ao caos da vida cotidiana. Nossa alma aprende a reconhecer o toque suave do Espírito Santo, a perceber sua direção em situações complexas e a encontrar paz sobrenatural em meio às tempestades da vida. É como desenvolver um músculo espiritual que se fortalece com o exercício constante da quietude diante de Deus. Os grandes místicos cristãos da história descobriram que existe uma dimensão da presença de Deus que só pode ser experimentada no silêncio absoluto. João da Cruz falou sobre a noite escura da alma. Teresa d'Ávila descreveu o castelo interior. E o irmão Lawrence viveu a prática da presença de Deus. Todos eles encontraram no silêncio contemplativo o caminho para uma intimidade extraordinária com o Criador. A oração silenciosa também nos liberta da ansiedade de tentar impressionar Deus com nossas palavras eloquentes ou nossas súplicas desesperadas. Quando silenciamos diante dele, reconhecemos que Deus já conhece nossas necessidades antes mesmo de as expressarmos, como Jesus ensinou em Mateus 6:8. É um ato de confiança absoluta, uma declaração de fé de que Deus é bom, que Ele cuida de nós e que sua vontade é sempre perfeita, mesmo quando não compreendemos completamente seus caminhos. A profundidade da transformação que acontece através da oração silenciosa pode ser vista na vida dos grandes heróis da fé, que aprenderam a encontrar Deus na quietude. Ana, a mãe do profeta Samuel, nos ensina uma lição poderosa sobre como orar em silêncio pode mover o coração de Deus de maneira extraordinária. Em 1 Samuel 1:13, lemos que Ana falava no seu coração, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Sua oração silenciosa foi tão poderosa que tocou o trono de Deus e mudou não apenas sua vida, mas toda a história de Israel através do nascimento de Samuel. O que torna a oração silenciosa tão poderosa é que ela nasce das profundezas da alma, do lugar mais íntimo do nosso ser, onde residem nossos maiores anseios, medos, esperanças e sonhos. Quando oramos em silêncio, estamos oferecendo a Deus não apenas nossas palavras, mas nossa essência mais verdadeira. É uma forma de adoração que transcende a linguagem humana e se conecta diretamente com o coração do Pai Celestial. Você já experimentou aqueles momentos em que as palavras simplesmente não são suficientes para expressar o que seu coração sente? Talvez, em meio a uma dor profunda, uma gratidão avassaladora ou um anseio espiritual que parece maior que sua capacidade de compreensão? É exatamente nesses momentos que a oração silenciosa se torna nossa maior aliada espiritual. Romanos 8:26 nos revela que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A oração silenciosa também nos ensina sobre a importância da presença sobre a performance. Em nossa cultura cristã moderna, muitas vezes somos ensinados que uma boa oração deve ser eloquente, longa e cheia de citações bíblicas. Mas Jesus nos mostra que o que realmente importa não é a qualidade das nossas palavras, mas a qualidade da nossa presença diante de Deus. É possível orar poderosamente sem dizer uma única palavra, simplesmente permanecendo na presença do Senhor com um coração aberto e receptivo. Quando desenvolvemos o hábito da oração silenciosa, começamos a perceber que Deus fala conosco de maneiras muito mais sutis e profundas do que imaginávamos.
Ele pode falar através de uma sensação de paz que invade nosso coração, através de uma imagem que surge em nossa mente, através de uma lembrança que traz cura ou através de uma convicção suave que nos direciona para o caminho certo. Aprender a reconhecer essas formas delicadas de comunicação divina é um dos maiores tesouros da vida espiritual. A solidão com Deus também nos prepara para enfrentar a solidão humana. Vivemos em uma sociedade que tem pavor do silêncio e da solidão, sempre buscando preencher cada momento com ruído, entretenimento e companhia. Mas quando aprendemos a encontrar plenitude na presença silenciosa de Deus, desenvolvemos uma segurança interior que nos liberta da dependência desesperada por aprovação externa e nos capacita a amar os outros de forma mais saudável e desinteressada. O tempo que passamos em oração silenciosa é como um investimento espiritual que produz frutos em todas as áreas da nossa vida. Nossa paciência aumenta, nossa sabedoria se aprofunda, nossa capacidade de perdoar se expande e nossa fé se fortalece. É um processo gradual de transformação que acontece não através do esforço humano, mas pela exposição constante à presença transformadora de Deus em nossa vida diária. O clímax da revelação sobre a oração silenciosa está no reconhecimento de que Deus não apenas ouve nossas orações mudas, mas Ele responde a elas de maneiras que superam completamente nossas expectativas e compreensão. A história de Zacarias no templo, registrada em Lucas 1, nos mostra como uma oração que havia sido oferecida em silêncio durante anos, finalmente recebeu uma resposta que mudou não apenas sua vida, mas preparou o caminho para a vinda do Messias através do nascimento de João Batista. E verdade que vai revolucionar sua vida espiritual é esta: Deus não mede o poder das nossas orações pelo volume da nossa voz ou pela quantidade das nossas palavras, mas pela sinceridade do nosso coração e pela profundidade da nossa fé. Quando oramos em silêncio, estamos declarando nossa confiança absoluta de que Deus é capaz de ouvir até mesmo os sussurros da nossa alma, e que Ele se importa profundamente com cada detalhe da nossa jornada espiritual. A oração silenciosa nos conecta com uma dimensão do amor de Deus que muitas vezes permanece oculta em meio à agitação da vida cristã ativa. É no silêncio que descobrimos que não precisamos convencer Deus a nos amar. Não precisamos implorar por sua atenção, nem competir com outras vozes para sermos ouvidos. Ele já nos ama com amor eterno, Ele já conhece nossas necessidades e Ele já preparou respostas que vão além do que podemos pedir ou imaginar. Existe um versículo em Sofonias 3,17 que revela o coração do Pai de uma maneira extraordinária. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Imagine isso, o Deus do universo se regozija sobre você. Ele se deleita na sua presença, mesmo quando você não tem palavras para oferecer, mesmo quando tudo que você pode fazer é permanecer silenciosamente em sua presença. A transformação mais profunda que acontece através da oração silenciosa é a descoberta da nossa verdadeira identidade como filhos amados do Pai Celestial. Quando removemos todas as máscaras religiosas, todas as tentativas de impressionar Deus com nossa espiritualidade e simplesmente permanecemos vulneráveis diante dele, descobrimos que ele nos ama não pelo que fazemos, mas por quem somos. Essa revelação liberta nossa alma de toda a ansiedade espiritual e nos capacita a viver em liberdade genuína. É no silêncio que Deus sussurra verdades sobre seu caráter, que transformam nossa perspectiva sobre a vida, sobre os desafios e sobre nosso propósito eterno.
Ele revela que seus pensamentos para conosco são de paz e não de mal, para nos dar esperança e futuro, como promete Jeremias 29:11. Essas revelações não vêm através de sermões ou livros, mas através do encontro íntimo e pessoal que acontece quando nossa alma se aquieta completamente diante da Sua Majestade. A oração silenciosa também nos prepara para os momentos de crise, quando as palavras nos abandonam e tudo o que podemos fazer é clamar silenciosamente por socorro divino. Aqueles que cultivaram o hábito de encontrar Deus no silêncio descobrem que Ele está sempre presente, sempre acessível e sempre pronto a oferecer a paz que excede todo entendimento, mesmo nas situações mais desafiadoras da vida. A aplicação prática da oração silenciosa em nossa vida diária começa com uma decisão simples, mas revolucionária: reservar momentos sagrados em nossa agenda para simplesmente estar na presença do Senhor sem agenda, sem pedidos urgentes e sem pressa para partir. Comece com apenas 5 minutos por dia. Encontre um local onde possa ficar sozinho com Deus. Silencie seu telefone, feche os olhos e simplesmente permaneça ali, disponível para o que Ele quiser fazer em seu coração. Não se preocupe se sua mente vagar ou se você se sentir inquieto no início. A oração silenciosa é uma disciplina espiritual que se desenvolve com a prática constante. Cada vez que sua mente se distrair, gentilmente traga sua atenção de volta para a presença de Deus. Lembre-se de que Ele não está avaliando sua performance, mas se alegrando na sua disponibilidade para estar com Ele. Permita que a oração silenciosa se torne o fundamento de sua vida espiritual, o lugar onde você retorna sempre que precisa de direcionamento, cura, paz ou simplesmente deseja experimentar o amor incondicional do Pai. Com o tempo, você descobrirá que esses momentos de quietude se tornarão os mais preciosos do seu dia. Uma fonte de força espiritual que sustentará você em todas as circunstâncias da vida. Agora, vamos juntos elevar nossos corações ao Senhor em uma oração que conecte tudo o que descobrimos sobre o poder da comunhão silenciosa com nosso Deus. Pai Celestial, neste momento de quietude diante da Tua presença, reconhecemos que Tu és Deus e que Tua voz é mais poderosa que todo o clamor do mundo. Ensina-nos a encontrar em Ti o descanso que nossa alma tanto busca, que possamos descobrir na oração silenciosa um tesouro espiritual que transforme nossa caminhada contigo para sempre. Senhor, perdoa-nos por todas as vezes que enchemos nossas orações de palavras vazias, quando o que Tu mais desejavas era nossa presença simples e vulnerável diante de Ti. Ajuda-nos a compreender que Tu nos amas, não pelo que dizemos ou fazemos, mas por quem somos como Teus filhos amados. Que essa revelação liberte nossa alma de toda a ansiedade religiosa. Espírito Santo, ensina-nos a arte sagrada de ouvir Tua voz suave em meio ao caos da vida moderna. Desenvolve em nós uma sensibilidade espiritual que nos permita discernir Tua presença em cada momento do nosso dia. Que nossos momentos de oração silenciosa se tornem fontes de renovação, cura e direcionamento divino para nossa jornada. Deus Todo-Poderoso, que os frutos da oração silenciosa sejam evidentes em nossa paciência, nossa sabedoria, nossa capacidade de amar e nossa fé inabalável. Usa esses momentos íntimos contigo para nos preparar para sermos instrumentos da Tua paz e do Teu amor no mundo. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Qual parte dessa mensagem falou mais profundamente com seu coração? Deixe aqui nos comentários sua experiência com a oração silenciosa ou compartilhe como Deus tem falado com você nos momentos de quietude.
Sua palavra pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje para começar essa jornada transformadora de intimidade com o Pai. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos que vão aprofundar sua caminhada espiritual e fortalecer sua fé de maneiras práticas e poderosas. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa descobrir o poder da oração silenciosa. Pode ser que Deus use você para levar essa revelação transformadora para uma vida que está sedenta por uma comunhão mais profunda com Ele. Assista ao próximo vídeo para descobrir como desenvolver uma vida de oração que realmente mova o coração de Deus e transforme sua realidade espiritual de forma permanente e sobrenatural. Under a sky where the quiet stars bow, I breathed a dream you placed in me somehow. Your voice was soft like a drifting flame, calling my heart by its secret name. And every echo held your light, a promise floating through the night. I'm holding on, I'm holding tight to everything you left behind. Your starlit vow still follows me across the dark, across the sea, a silver line I can't let go, a quiet fire beneath the snow. No matter where the hours lead, your whispered truth is all I keep within my chest. It's burning now, the endless glow of your starlit vow. The wind remembers the words we made, carrying them through the night. We prayed. Your touch remains like a gentle mark, a lantern warm in the deepest dark. And when the night begins to fade, your vow outshines the light of day. It pulls me close, it guides my way through every shadow I escape. Your starlit vow still follows me across the dark, across the sea, a silver line I can't let go, a quiet fire beneath the snow. No matter where the hours lead,
Your starlit fire.